Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem estiver me ouvindo aí, posta no chat aqui, tá bom? Bibine, Flávia, ótimo. Marise, legal. Beleza. Tainara, deixa eu ver quem mais está aqui já logado. Ana Carla, Carlos Alberto. Ok, Juliana, Tatiane, Paloma, beleza. Maria, Judite, beleza então, beleza. Temos também aqui a logada Tainara, tem a vigilância do... De onde é a vigilância aqui? A Marise, primeira do Parque do Sol aqui participando, legal. Beleza então. Imunização ali logada também, a Flávia. Bacana, bacana. E a Ana Carla. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, hoje então vamos dar continuidade, é claro, no conteúdo que a gente estava desenvolvendo ontem, né? Boa tarde. Em Biruçu, quem está aí? Rodrigo? Nosso colega Rodrigo. Isso aí, vamos lá então. Bom, vamos dar continuidade de onde a gente parou ontem, que a gente começou a falar sobre, relembrar, né? Na verdade, cada um de nós aqui já estudou sobre esses conteúdos e cabe aí a nós também manter a atualização em relação aos guias de vigilância epidemiológica atual, né? A Guia de Vigilância em Saúde, né, que é o manual mais recente do Ministério da Saúde, tá? Em relação às doenças. Como a gente está falando das doenças imunopreveníveis, né, a gente vai trabalhar sobre esses temas especificamente. Então, a gente iniciou ontem a falar sobre algumas doenças e hoje a gente vai dar continuidade aqui e falar também a partir do tétano, que foi onde a gente parou, onde paramos ontem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ótimo. Para a gente dar continuidade, então. Vamos lá. Tá todo mundo aí vendo o slide, né? Do tétano. Beleza. Bom, dando continuidade, então, no nosso conteúdo, nós estamos falando das doenças, das questões epidemiológicas relacionadas a algumas doenças imunopreveníveis. Então, as formas, principalmente, de identificar as sintomatologias mais comuns, por exemplo, de cada uma dessas doenças, e também as formas de prevenção, que, no caso, especificamente, é o nosso trabalho dentro da sala de vacina, realizando a prevenção dessas doenças com as vacinas em si, tá bom? E com as imunoglobulinas e também os soros, no caso, tá? Vamos falar hoje do tétano, iniciando a nossa live de hoje, tá? Sobre o tétano, é uma doença também neurológica muito grave, né? Ela é caracterizada por espasmos musculares muito importantes, fortes, causada pela toxina do bacilo do tétano, né? Esse micro-organismo, ele vive no meio ambiente de maneira em geral, tá bom? Na poeira, nas ruas, nas fezes das pessoas, fezes de animais. Então, de maneira em geral, dependendo da situação, né, social da população, é óbvio que a gente vai ter um nível de exposição maior. Dependendo do nível dessa sociedade, a gente vai ter um nível de exposição menor, tá? Mas lembrando que esse bacilo está presente, literalmente, no meio ambiente, então, óbvio, qualquer um pode estar aí sujeito, né? Não suscetível, mas sujeito a uma contaminação, tá? O tétano, ele não se transmite de pessoa para pessoa, tá bom? Mas qualquer pessoa pode, tá? Qualquer pessoa, ela pode, ao se ferir com qualquer tipo de metal, por exemplo, enferrujado, ou no meio ambiente ali, como pregos, latas velhas, cacos de vidro também, arames de maneira geral, ele pode contrair a doença, tá? Então, mesmo nos ferimentos provocados por objetos que parecem estar limpos, tá? Como agulhas, por exemplo, tesouras, né? Ou espinho, por exemplo, de uma planta, tá? Eles podem também causar o tétano, porque, obviamente, pode estar presente ali naquele objeto os bacilos, tá bom? O aparecimento do tétano, a doença em si, também está ligado a algum tipo de trabalho. Então, a gente tem a parte ocupacional também de exposição, tá bom? Então, aquelas pessoas que estão, principalmente na agricultura, elas têm um nível de exposição um pouco maior, tá? As crianças em idade escolar, elas também são vítimas frequentes do tétano por conta do estilo de vida, da situação específica daquela fase de desenvolvimento. Então, quedas, cortes, arranhões que vão estar presentes nesse dia a dia do desenvolvimento dessa criança, obviamente vão expor essas crianças também à situação de risco da contaminação do tétano.
tá? Alguns dias, então, de 3 até o 21º dia, depois do bacilo do tétano entrar no organismo, ultrapassar a barreira percutânea da pele, tá? Por qualquer um daqueles ferimentos que a gente citou, os músculos eles vão começar a enrijecer, vão ficar duros, vão começar a acontecer espasmos musculares importantes, principalmente na musculatura do queixo, e a pessoa não consegue mais abrir a boca, nem engolir, nem tem o ato de deglutição. E isso vai influenciar, obviamente, em diversos processos, principalmente alimentares, tá? À medida que a doença ela vai se agravando, a pessoa ela vai começando a desenvolver irritabilidade e dor muscular. O barulho ou qualquer outro tipo de movimento com o doente estimula também a ocorrência dos espasmos musculares. Então, o repouso é muito importante para esse tipo de indivíduo também nessa época de contaminação, nesse período de contaminação e desenvolvimento da doença. O tétano que ataca a criança pequena, por exemplo, recém-nascida, ele é conhecido como tétano neonatal, tá? Ou mal também de 7 dias, como é conhecido em sinonímia, tá? Ele acontece pela contaminação também pelo coto umbilical, tá bom? Pelo umbigo aí do recém-nascido, que não é bem cuidado. Por isso a gente tem todo aquele cuidado específico também, as orientações com o coto umbilical, tá? Então, quando o cordão umbilical for cortado com uma tesoura não esterilizada, por exemplo, isso é uma situação de risco muito importante para o desenvolvimento dessa contaminação, tá? Ou ainda, quando são colocadas algumas substâncias estranhas, teia de aranha para cicatrizar, fumo, fezes de animais, moeda, tá? Que a gente ouve e ainda percebe que ainda é comum esse tipo de atitude na comunidade de maneira em geral, tá? Então, óbvio, é nosso papel também de fazer essas orientações importantes, tá bom? E se a mãe não está protegida com a vacina do tétano, também é um outro fator importante para esse tipo de contaminação, tá bom? O recém-nascido com o tétano neonatal, ele deixa de comer, ele tem muita dificuldade para sugar o seio ou a mamadeira, tá? Além disso, ele tem muito choro constante, fica com as pernas esticadas e os braços dobrados junto ao peito e com as mãos fechadas por causa dos espasmos musculares, tá bom? Lembrando aquelas figuras que eu coloquei agora há pouquinho aqui, tá? Quais são as formas de prevenção? Aí temos vacina. Já no calendário da criança, a gente tem a pentavalente. Dentro da pentavalente, que são 5 doenças, que é a difteria, tétano, coqueluche, meningite, por Haemophilus influenza tipo B e a hepatite B, nós temos aqui a vacina do tétano também, tá? Que tem o toxoide tetânico dentro da vacina da penta, ok? E inativada aí o bacilo da coqueluche também. E, obviamente, essa vacina vai facilitar esse início de processo de proteção, tá bom? Então, qual é o esquema vacinal mesmo da pentavalente? 2 meses, 4 meses e 6 meses da criança, tá? Então, um esquema com 3 doses de pentavalente. 0,5 ml intramuscular no músculo vasculateral da coxa esquerda, tá bom? Para os menores de 2 anos. A partir de 2 anos completos, é óbvio que a gente pode utilizar aí o deltoide, tá bom? Outra vacina também que entra no calendário, aí nas formas de reforço, é a DTP, a tríplice bacteriana, tá bom? Difteria, tétano e coqueluche, tá? Ela contém os toxóides diftéria e tetânico, como já falamos, bactéria da coqueluche inativada também, tá? Considerar também as 3 doses anteriores da penta. E aí vai ser feito o primeiro reforço aos 15 meses, o segundo reforço aos 4 anos de idade. 0,5 ml também intramuscular no vaso lateral da coxa, crianças menores de 2 anos, tá? E deltoide nas crianças maiores de 2 anos, tá bom? Só para não confundir com o que eu disse aqui da penta, né? Então, menores de 2 anos, que a penta ela vai incluir dentro desse calendário específico ali 2, 4, 6 meses, tá? E aqui no caso da DTP, que é a criança que eu vou utilizar o deltoide como localização anatômica, eu vou utilizar para crianças maiores de 2 anos, e aí eu tenho o exemplo da vacina DTP, tá bom? Vamos lá. Outro tipo de vacina que também atua na prevenção do tétano é a tipo adulto, a DTPA, tá? Qual é a diferença dessa vacina, Evandro? Essa vacina é o seguinte, ela tem, atua, né, contra a difteria, tétano e coqueluche, ela tem os toxóides diftérico e tetânico purificados e componentes acelulares da coqueluche inativada, tá? Essa vacina ela é específica para a gestante, tá bom? Então é feita uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação, 0,5 ml intramuscular, tá bom? Vamos lá. A raiva humana, e aí entra um protocolo específico também aqui que a gente tem sobre a raiva humana,
que é importante que a gente esteja atento, tá bom? Vamos lá. A raiva também é uma doença transmissível que é causada pelo vírus da raiva. Ele ataca também o sistema nervoso do indivíduo contaminado. É uma doença sempre fatal, ok? É sempre fatal, porque conduz à morte tanto o homem quanto os outros animais atingidos. No homem, a raiva, no ser humano, né? A raiva, ela apresenta como primeiros sintomas ansiedade, dor de cabeça, cefaleia, febre, mal-estar, formigamento, tá? Pontadas, dormências, tá? Muscular, calor ou frio no local da lesão em que tenha ocorrido, por exemplo, a mordedura ou a arranhadura, tá bom? A evolução da doença, ela provoca parestesia e paralisia, tá bom? O que mais? Produz espasmos musculares de deglutição, seguindo de delírios e convulsões. Nessa fase, vai acontecer, tá, uma extrema sensibilidade, principalmente à luz, que é a fotofobia, mas também ao som, tá? E as correntes de ar, dilatação das pupilas e aumento da salivação. A morte ocorre por paralisia dos músculos respiratórios, tá bom? O indivíduo acaba desenvolvendo uma parada respiratória por conta da paralisia nas musculaturas, acessórias aí nos músculos da respiração. No animal, né, a doença ela pode se apresentar sob duas formas, então a raiva furiosa e a raiva paralítica, lá no animalzinho, tá bem? A raiva em si, ela se transmite pelo contato com a saliva do animal raivoso, por intermédio de mordedura, arranhadura, lambedura, tá? Em ferimentos e mucosas. A transmissão de homem a homem não está confirmada, tá bom? Então não existe uma transmissão de raiva humana de homem a homem. Profilaxia. Como é que se faz a profilaxia? Aí eu quero que vocês entendam duas coisas. Nós temos um grupo de profissionais, diversos profissionais, que trabalham com animais, tá? E esses grupos de profissionais, antes de começar a trabalhar, eles têm que fazer a pré-exposição, tá bom? Então, esse é um tipo de situação. O segundo tipo de situação são com os casos que houveram a exposição, a lambedura, a mordedura, a arranhadura, tá? Aí eu tenho o protocolo de pós-exposição. Entenderam aqui a diferença? Então, eu tenho o protocolo de pré e eu tenho o protocolo de pós-exposição, tá bom? Na rede municipal de Campo Grande, a pré-exposição hoje é feita somente no CCZ, tá? Hoje, nós estamos com um probleminha administrativo de RH lá, não está sendo feito atendimento por conta de afastamento aí por doença da pessoa que estava lotada lá, e nós já estamos articulando para ativar esse serviço nos próximos dias. Vocês vão ser comunicados aí de maneira geral por toda a nossa rede de comunicação aí pelos distritos, tá bom? Quando a gente ativar. Então, a pré-exposição funciona lá no CCZ. A pós-exposição é feita nas UPAs e CRS, tá bom? Então, quem faz plantão em UPA, quem faz plantão em CRS, quem está lotado em UPA, quem está lotado em CRS, fará pós-exposição, tá bom? Muda alguma coisa? Muda. Muda a vacina, Evandro? Não, a vacina é a mesma, tá bom? Muda os componentes da vacina? Não, a vacina é a mesma, como já disse, tá? Mas muda o esquema e a forma da tratativa. Na pré é uma coisa e na pós é outra, tá bom? Vamos lá, então. A pré-exposição, então a profilaxia de pré-exposição, ela deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, tá bom? Durante as atividades de trabalho, atividades ocupacionais que são exercidas por esses profissionais. Quais são esses profissionais? Então, conforme o Manual da Raiva de 2014, tá? E atualizações que a gente teve no protocolo, os manuais da raiva são os profissionais que vão atuar nessa pré-exposição, são, tá? Médico veterinário, biólogos, profissionais de laboratório de virologia, tá? E anatomopatológico para a raiva, estudantes de medicina veterinária, estudantes de zootecnia, estudantes de biologia, estudantes de agronomia, agrotécnica e afins, tá bom? Pessoas que atuam, que trabalham na captura, na contenção, no manejo, na coleta de amostras, tá? Pessoas que atuam na vacinação, em pesquisa de raiva, em investigações ecoepidemiológicas, identificação e classificação de mamíferos, tá? Os domésticos como cão e gato, ou de produção como bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, tá? Animais silvestres de vida livre ou de cativeiro, inclusive funcionários de zoológico, tá bom? Temos também
os peleólogos, tá? Guias de turismo, pescadores e outros profissionais que trabalham em áreas de risco. Então, todos esses grupos de profissionais, eles se enquadram para fazer a profilaxia pré-exposição, tá bom? Para pessoas com risco de exposição ocupacional ao vírus, como turistas, por exemplo, que viajam para áreas de raiva não controlada, eles devem ser avaliados individualmente, podendo receber a profilaxia pré-exposição, dependendo do risco ao qual eles estarão expostos, tá? Durante a viagem. Como é feita a pré-exposição, Evandro? A pré-exposição é feita com a vacina contra a raiva humana, tá? O esquema é 3 doses, tá bom? No dia 0, no 7º dia e no 28º dia, tá bom? Ok? A via de administração é intramuscular profunda, deltoide ou vasculateral da coxa, tá bom? Não aplicar no glúteo, tá? Vamos lá. Evandro, eu posso ter outro tipo de via de administração? Pode. Como antigamente a gente tinha uma baixa produção, por exemplo, dessa vacina pelo Ministério da Saúde. Aí o próprio laboratório recomendava que a gente poderia utilizar como intradérmica. Hoje a gente não utiliza mais como intradérmica porque a gente não tem a falta desse imunobiológico, tá bom? Então, intramuscular. Dose, 1 ml, tá bem? Ela é monodose, ela já vem já com frasco e o pó liofilizado para fazer reconstituição, fez a reconstituição e já aplica, tá bom? Controle sorológico. Vou fazer as 3 doses de vacina, tá bom? E a partir do 14º dia, após a última dose, nós vamos colher sangue desse profissional para fazer o controle sorológico, tá bom? Ok? Esse é o esquema de pré-exposição. Pós-exposição. Aí nós temos 3 tipos de situações diferentes da pós-exposição. Primeiro tipo, tá? Que eu tenho que ter bem claro esse critério aqui, porque a UPA é que realiza esses critérios, o CRS que realiza uma avaliação desses critérios, tá bom? E cai muitas vezes para o enfermeiro, para a enfermeira, fazer a classificação desses critérios aqui de exposição, tá bom? Vão ter situações aqui que não vai ser feito vacina, vão ter situações que vão ser feitas até imunoglobulina, soro, tá bom? Então vamos lá, vamos entender cada um aqui. Tem 3 tipos de pós-exposição: contato direto, indireto, tá? Contato indireto, acidentes leves, tá? Acidentes leves e os acidentes graves, tá bom? E acidentes graves. Vamos lá. Vamos entender o primeiro tipo de exposição aqui, que é o contato indireto. Contato indireto, exemplo: manipulação de utensílio potencialmente contaminado, tá? Ele só manipulou. Sofreu uma lambedura, por exemplo, de pele íntegra, tá? Sofreu uma lambedura da pele íntegra, em pele íntegra, do animalzinho. Acidentes com agulhas durante a aplicação de vacina animal, tá? Não são consideradas situações de risco e não exige, tá, esquema profilático. Então, essas situações aqui do contato indireto, tá? Indireto, não vou precisar fazer vacina, tá bom? A recomendação aqui vai ser o quê? Lavar o local, tá? Com água e sabão e não tratar, tá bom? Ok? Beleza. Acidentes leves, a recomendação. Então, vamos lá. Cão ou gato sem suspeita no momento da agressão, tá? Vou lavar a lesão, o local da lesão com água e sabão. Vou observar o animal, tá? Durante 10 dias após a exposição. Se esse animal é meu ou de meu vizinho, eu consigo monitorar, certo? Ok. Se o animal permanecer sadio no período da observação, nesses 10 dias, encerra o caso. Não vai precisar fazer mais nada. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, aí eu entro com um esquema de 4 doses. Pós-exposição aqui, para você não confundir, tá? Quando que é feita essas doses, Evandro? No dia 0, que ele foi procurar o atendimento, no 3º dia, no 7º dia depois e no 14º dia, tá? Pela via intramuscular. Bom, é isso, um acidente leve, tá? Cão ou gato clinicamente suspeito no momento da agressão, tá? Clinicamente ele está suspeito no momento da agressão. Então, lavar com água e sabão o local, indicar o esquema profilático com 2 doses, uma no dia 0, outra no dia 3, tá? No 3º dia.
observar esse animal por 10 dias. Se a suspeita de raiva for descartada após os 10 dias, suspende o esquema e encerra o caso, tá? Se o animalzinho, nesses 10 dias, morreu, desapareceu ou se tornou raivoso, aí até o quarto, eu completo o esquema até a quarta dose. Já fiz 2, lembram? Na primeira e no terceiro dia. Agora eu continuo com o esquema da 7ª, terceira dose, e no 10º dia, tá? Do esquema da dose, e no 14º dia pela via intramuscular, tá? Completo o esquema com as 5 doses, ok? Beleza? Acidente leve. Outra situação ainda no acidente leve. Cão e gato raivoso, desaparecido ou morto. Animais domésticos de interesse econômico ou de produção, tá? Lavar com água e sabão o local. Iniciar imediatamente o esquema profilático com 4 doses de vacina, tá bom? Dia 0, 3, 7 e 14, tá? Via intramuscular. Acidentes graves, tá? Que é a terceira situação. Ferimentos na cabeça, ferimentos na face, ferimentos no pescoço, ferimento nas mãos, polpas digitais, tá? Ou planta dos pés. Isso são ferimentos graves. Ferimentos profundos, múltiplos ferimentos, ferimentos extensos em qualquer região do corpo, é considerado também acidente grave. Lambedura de mucosas, também é considerado acidente grave. Lambedura de pele, onde já exista lesão grave, também é considerado acidente grave. Ferimento profundo causado por unha de um animal, também é considerado um acidente grave, tá? Então, vamos às situações. Cão e gato sem suspeita de raiva no momento da agressão. Lavar com água e sabão, observar por 10 dias e eu inicio o esquema profilático com 2 doses. No início, né, 0 e 3 dias. Se o animal permanecer sadio, encerra o caso. Se o animal desaparecer ou se tornar, tá, raivoso, eu vou dar continuidade no esquema administrando o soro, olha a diferença aqui, e completando o esquema até 4 doses. Então, eu vou aplicar uma dose entre o 7º e 10º dia, tá? E uma dose no 14º dia, tá bom? Pela via intramuscular. Outra situação, cães, tá? Cão ou gato clinicamente suspeito de raiva no momento da agressão. Lavar com água e sabão. Iniciar o esquema com soro e 4 doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14, via intramuscular. Observa o animal durante 10 dias de exposição, tá? Se a suspeita de raiva for descartada após o 10º dia, eu suspendo o esquema profilático e encerro o caso, tá? Cão e gato raivoso, desaparecido ou morto. Animais domésticos de interesse econômico ou de produção também. Lavar com água e sabão o local da lesão. Iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 4 doses da vacina administrada nos dias 0, 3, 7, 14, tá? Pela via intramuscular, tá bom? Outra situação, morcegos e outros animais silvestres, inclusive os domiciliados, tá? Lavar com água e sabão o local da lesão, iniciar imediatamente o esquema profilático com soro, 4 doses da vacina nos dias 0, 3, 7, 14, via intramuscular, tá bom? Então, aqui a gente já entendeu que existem 2 esquemas contra a raiva. Um é pré-exposição, que é feito para os trabalhadores dessas áreas, e outro para qualquer tipo de pessoa que sofrer a exposição, tá? E eu tenho protocolos a seguir, tá bom? Ok? Evandro, e o cálculo do soro? O cálculo do soro, ele está específico dentro das salas de pré-exposição. E ele vai ter um pedido médico para fazer isso, tá? Evandro, e se a pessoa chegar numa UPA ou num CRS que a sala de vacina esteja fechada temporariamente? Vai se iniciar todo o processo de protocolo de atendimento, todas as orientações, iniciar a ficha de investigação e notificação, e aí você vai encaminhar, junto com o pedido médico e esses formulários, encaminhar esse paciente, tá, para a UPA mais próxima, para ele já receber as doses e os soros, e é óbvio, a gente tem um grupo ali do censo que os distritos estão também lá participando, e também os profissionais que estão nessas unidades, tá bom? Assim ele pode consultar
qual unidade que tem a vacina, qual unidade que tem o soro, para poder fazer o encaminhamento de maneira mais prática. Então, antes de encaminhar o paciente, o enfermeiro e a enfermeira da unidade vai ligar na outra UPA ou no outro CRS e vai confirmar se lá tem a dose ou não para encaminhar o paciente para lá, tá bom? Para não correr o risco de encaminhar o paciente sem que lá não tenha dose também nenhuma e o paciente fica andando à toa aí, né, com uma lesão importante, precisando às vezes fazer a exposição, a pós-exposição de maneira rápida, tá? Vamos lá. Meningites. As meningites são as infecções das meninges, tá? Que envolvem o sistema nervoso central. Essa infecção ela pode também atingir o próprio sistema nervoso, determinando casos mais graves, tá? O doente ele pode apresentar febre elevada, vômitos, dor de cabeça, às vezes convulsões, podendo evoluir também para situações de coma e morte. Vários agentes, vários tipos de agentes infecciosos são responsáveis pela doença, tá? Pelas meningites, e entre eles se encontram bactérias e vírus. A confirmação diagnóstica ela é feita pelo exame do líquido cefalorraquidiano, tá? Colhido aí por meio de punção lombar. Na saúde pública, 3 tipos de agentes são considerados de importância especial: o meningococo, o bacilo da tuberculose e o Haemophilus influenza do tipo B. É por isso que ele está presente nas vacinas, tá bom? Prevenir meningites, tá? O meningococo, ele causa doença meningocócica, que se caracteriza por um início brusco e com uma mortalidade elevada e precoce. A morte é rápida, tá? Às vezes se manifesta apenas por sintomas localizados na nasofaringe ou também, em algumas situações, não apresenta sintomas, tá? O bacilo da tuberculose, ele causa meningite como resultado de uma disseminação hematogênica, então, da contaminação, literalmente, da corrente sanguínea pelo bacilo. Portanto, nem sempre é secundária a um foco pulmonar primário, tá? A doença se instala lentamente, ao contrário da meningite meningocócica, e o início é com febre, vômitos, dor de cabeça, evoluindo para tontura, alterações do nível de consciência, coma e também descerebração. O Haemophilus influenza, que é o terceiro grande agente envolvido nas meningites, ele causa uma infecção invasiva muito importante, como pneumonia, laringite, celulite, artrite, meningites e outras, e afeta também crianças menores de 5 anos, principalmente os menores de 1 ano. Os meningococos, eles são transmitidos de pessoa a pessoa a partir de secreções orais e nasais. Os bacilos tuberculose, eles também são transmitidos, se transmitem principalmente pela via aérea, inalados a partir da sua eliminação pelo escarro dos doentes não tratados, tá? Quais são as formas de prevenção? A vacina pneumocócica, tá? Ela vai ajudar, então a pneumo 10, pneumocócica 10, ela vai atuar contra pneumonias, contra meningites, contra otites, contra sinusites pelos sorotipos específicos, tá? Que são os polissacarídeos de 10 sorotipos diferentes de pneumococos, tá bom? A primeira dose é feita aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses de idade. O reforço com 12 meses de idade no calendário da criança, 0,5 ml via intramuscular. Essa é a pneumo 10, tá? A pneumo 23, ela atua também contra meningites bacterianas, pneumonias, sinusites e afins. Ela contém, na vacina, polissacarídeo de 23 sorotipos diferentes de pneumococos, tá? Ela é de rotina. A pneumo 23 é de rotina para os povos de indígenas, a partir dos 5 anos, tá bom? Então, uma dose em todos os povos indígenas a partir de 5 anos, tá? E mais de 1 ano até os 60 anos ali, mais uma dose para aquela população acima de 60 anos específica dentro do protocolo, tá bom? 0,5 ml via intramuscular. Outro tipo de vacina que atua também com prevenção de meningites, que é a vacina meningocócica C, meningo C, tá? Ela atua especificamente contra a meningite meningocócica do tipo C, tá? O que contém nessa vacina, Evandro? Polissacarídeo da Neisseria meningitis do sorotipo C. 2 doses estão no calendário da criança, tá? Uma aos 3 meses de idade e outra aos 5 meses de idade, tá bom? E é feito o reforço aos 12 meses de idade, tá? Já explico certinho sobre essa questão aqui no calendário. 0,5 ml via intramuscular, tá?
A doença meningocócica, ela resulta da infecção pela bactéria Neisseria meningitis, meningococo, e ela está associada a altas taxas de letalidade e também sequelas a longo prazo entre os sobreviventes, tá? Inclui complicações neurológicas, perda de membro, perda auditiva e também paralisia. Com base, tá, na cápsula polissacarídica, o meningococo ele é classificado em 14 sorogrupos diferentes, sendo que a maioria dos sorogrupos da doença meningocócica são causados pelos sorogrupos A, B, C, W, X e Y, tá? Sendo que a ocorrência de cada um varia de país ou região, tá bom? E no Brasil é considerada endêmica. E aí nós temos uma vacina nova, tá? Teve atualização do calendário 2020, no comecinho do ano, agora em 2020, que nós tivemos a introdução da vacina meningocócica ACWY, a meningo ACWY, tá bom? O esquema de vacinação para a vacina meningocócica ACWY conjugada, ela é feita em adolescentes de 11 a 12 anos de idade, tá bom? Exclusivamente por via intramuscular. A indicação dentro do calendário é uma dose, tá bom? Para adolescentes na faixa etária entre 11 e 12 anos de idade, tá bom? Hepatites virais. As hepatites, como vocês já sabem, são doenças infecciosas transmissíveis causadas por vírus, né? Vão atingir o fígado e trazer todo o malefício da alteração do funcionamento do fígado. Entre os mais conhecidos vírus, a gente tem o vírus A, da hepatite, o B, C, D e o E, tá? A importância para a saúde pública no Brasil se dá pelo elevado risco de desenvolvimento de cirrose hepática, tá? E carcinoma do fígado, por conta, obviamente, dessa infecção primária de hepatites, tá? Tardiamente, então, em pacientes que já se infectaram pelo vírus da hepatite B, tá? Tendo ou não adoecido ou que se tornaram crônicos. As manifestações clínicas das hepatites virais, elas podem incluir febre, icterícia, mal-estar geral, anorexia, dor abdominal, cansaço, vômitos, tá? Fezes claras e urina avermelhada, tá bom? As hepatites A e E, elas são transmitidas via fecal oral, tá? De pessoa a pessoa em consequência da contaminação fecal e ingestão oral de alimentos e água contaminada. A hepatite B, C e D, elas têm transmissão por contato com sangue, transfusões sanguíneas, feridas, injeções, tá? E pela atividade sexual também. A hepatite D, ou delta, só ocorre em pacientes com infecção pelo vírus B de bola, tá? Da hepatite, sintomático ou portador. Os viciados em drogas, tá? Eles têm um alto risco para o desenvolvimento da hepatite B, para a contaminação da hepatite B, pelo uso endovenoso, tá? E compartilhamento de seringas. E também as atividades heterossexuais envolvendo múltiplos parceiros, tá? Também os profissionais de saúde, eles têm um elevado risco de contaminação pelo contato com o sangue e ferimento dos pacientes infectados. Então, pacientes que necessitem de transfusões, hemodiálise, eles também são de alto risco de contaminação para hepatite B, tá? Como também os contatantes, né, domiciliares e pacientes portadores, tá? Também os profissionais de saúde, a gente tem uma profilaxia específica que é importante que cada um tenha essa rotina. Como é que vamos fazer a profilaxia de prevenção? Vacina da hepatite B, tá? Então, nós temos a vacina da hepatite B, que contém um antígeno recombinante de superfície do vírus purificado, e eu já inicio logo ao nascer com uma dose, tá? A dose única ao nascer, nós temos a hepatite B sendo administrada. Então, a criança, logo quando nasce, ela recebe a BCG e a hepatite B, tá bom? Depois eu tenho um esquema específico da hepatite B em outros calendários, principalmente do adulto, com 3 doses, tá? Específico da vacina da hepatite B. Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, ela vai estar incluída ali na penta, tá bom? 0,5 ml via intramuscular. Outra vacina que nós temos também no calendário é a hepatite A, que contém um antígeno do vírus da hepatite A inativada, tá? É feita uma dose aos 15 meses de idade, ok? 0,5 ml intramuscular também, tá bom? Vamos lá. Febre amarela. Também é uma doença bastante importante no nosso meio. Nós temos vários estados com área endêmica para febre amarela.
Ela é uma doença infecciosa aguda, transmissível, febril, causada pelo vírus da febre amarela, que determina um quadro grave de insuficiência renal e hepática no paciente, podendo levar rapidamente à morte. A febre amarela urbana, ela é transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Que é infectado ao picar um doente na fase inicial da doença, na fase transmissível em si, tá? Virulência ali mais alta, o Aedes aegypti vai se contaminar para poder contaminar outra pessoa. A mesma lógica da dengue, tá? Já a febre amarela silvestre, ela é transmitida pela picada de espécies de mosquitos silvestres do gênero Haemagogos, tá? O Aedes albopicus, ele possui a capacidade de combinar o ciclo silvestre e também o ciclo urbano da febre amarela, tá? Proteção, forma de proteção, vacina da febre amarela, tá? Contra a febre amarela, vírus vivo atenuado, uma dose aos 9 meses de idade, mais um reforço aos 4 anos de idade no calendário da criança. Pessoas de 5 anos até 59 anos, uma dose única da febre amarela, 0,5 ml via subcutânea, tá bom? Ok? Evandro, e se eu aplicar intramuscular? Se você aplicar intramuscular, já está indo contrário todas as recomendações do Programa Nacional de Imunização e ainda está indo contra o protocolo específico que foi de pesquisa do próprio fabricante da vacina. Tá? Se o fabricante indica fazer subcutânea exclusiva, eu vou fazer subcutânea. Tá? Caso contrário, eu corro o risco de alterar a imunogenicidade dessa vacina. Tá bom? E isso, óbvio, você está alterando o fator de proteção da população. Tá? Por isso que tem que ter um cuidado específico em relação à via de administração e à dose. Tá? Como falamos lá na primeira live, no primeiro dia de curso. Influenza. A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. Tá? Um vírus ou um indivíduo ele pode contrair esse vírus várias vezes ao longo da vida. Tá? Em geral, ele tem uma evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar de uma forma grave aí no paciente. O homem, suínos, equinos, focas, aves são os principais reservatórios da influenza. As aves migratórias, principalmente as aquáticas e as silvestres, elas desempenham um importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos ou distintos países no globo, tá bom? Indivíduos adultos saudáveis infectados pelo vírus influenza, eles transmitem o vírus entre 24 a 48 horas antes do início dos sintomas, tá? Porém, em quantidades mais baixas do que durante o período sintomático, que aí eu tenho uma carga viral maior. Nesse período, o pico de excreção viral, ele ocorre principalmente entre as primeiras 24 e 72 horas do início da doença e vai declinando até os níveis não detectáveis por volta do 5º dia após o início dos sintomas, tá? Vacina para proteção, influenza, ok? Alguns chamam de gripe, tá? Ela atua com um componente de vírus fracionado e inativado. Uma dose ou 2 doses conforme esquema, tá? Então, por exemplo, nas épocas de campanha que a gente vai utilizar essa vacina, por exemplo, eu vou utilizar 0,5 ml, que é uma dose anual, por exemplo, nas campanhas e no caso aqui do idoso acima de 60 anos, via intramuscular. Na criança, a gente vai dosar essa dose, tá? Dosando como? Eu vou fazer 0,25 em 2 doses. 0,25 agora, 30 dias depois eu faço a primeira dose. Eu faço a 0 e a primeira, ou a primeira e a segunda, como você queira chamar, tá? Para você entender. A gente sempre chama de 0 e dose 1, tá bom? 30 dias de intervalo. E nas épocas de campanha, você vai lembrar disso também o ano que vem, porque a gente vai voltar a falar disso, tá? HPV, que é o papilomavírus humano, tá? O HPV é um vírus que apresenta mais de 200 genótipos diferentes, tá? Sendo 12 deles considerados oncogênicos pelo AIRCA, tá? Que é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. E associações é associado também a neoplasias malignas do trato genital, enquanto os demais subtipos virais eles estão relacionados a verrugas genitais e cutâneas, por exemplo. Tá? Os tipos virais oncogênios mais comuns do HPV são os do grupo 16 e 18.
tá? Responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero, enquanto HPV 6 e 11 estão associados a 90% das verrugas anogenitais, tá? No Brasil, o perfil de prevalência do HPV é semelhante ao perfil global, no mundo todo, todos os países, sendo 53% para HPV dos subgrupos 16 e 15 e 8% para HPV 1, 8 e 7, tá? Então, os outros tipos de câncer, eles, obviamente, tá, podem estar associados a HPV, que são de vagina, vulva, pênis, ânus e orofaringe. Mulheres infectadas pelo HPV, eles podem desenvolver lesões intraepiteliais cervicais, tá? Sendo que a maioria regride espontaneamente, especialmente na adolescência. Poucas lesões, elas progridem para lesões intraepiteliais de alto grau, consideradas as lesões que, se não tratadas adequadamente, tá? Elas podem progredir para o câncer. A principal forma de transmissão da HPV é via transmissão sexual, tá? Que inclui o contato oral genital, genital genital ou mesmo anual genital, tá? Então, mas também pode ser transmitido durante o parto, ok? Através de instrumentos ginecológicos não esterilizados. Como é que é a forma de prevenção? A HPV, a vacina HPV, que atua contra o papilomavírus humano, tá? Do sorogrupo 6, 11, 16 e 18, tá? Ok? Então, a nossa vacina que temos disponível na rede é chamada de quadrivalente, tá? Ok? Quadrivalente porque eu tenho 4 sorotipos diferentes aqui, tá? Tem a partícula da cápsula do vírus antígeno de superfície e eu tenho um esquema específico com 2 doses, de acordo com o histórico vacinal, tá bom? Eu vou iniciar ou completar o esquema com 2 doses somente, tá? Aí o esquema é o seguinte, atualmente, meninas de 9 a 14 anos, beleza? 2 doses, intervalo de 6 meses entre as doses, ok? Meninos, 11 a 14 anos, 2 doses. Intervalo de 6 meses entre as doses, 0,5 ml intramuscular. Evandro, se a criança, a menina, completou 9 anos hoje, aí a mãezinha leva lá na sala de vacina, eu posso fazer a primeira dose? Pode, completou hoje 9 anos. Beleza, faz a primeira dose. Quando que eu peço para ela voltar? Daqui a 6 meses para você fazer a segunda dose. Beleza, mesma coisa o criancinha ou menino, 11 anos. Tá? Completou 11 anos hoje o menino, posso fazer hoje a primeira dose, 6 meses depois eu faço a segunda dose, tá? Aí aqui tem 2 situações que eu quero explicar para vocês que está no manual e ninguém presta atenção, às vezes acaba não vacinando ou gastando vacina à toa. E é o seguinte, a menina tomou aos 9 anos, aí ela não volta em 6 meses, ela volta com 14 anos, tá? Ó, passou 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que a gente faz? Está dentro da faixa etária, completa o esquema. Beleza? Anota isso aí. Está dentro da faixa etária aqui do PNI, você completa o esquema. Beleza? Mesma coisa do menino. Tá? Completou. Mais uma dose, acabou. Ei, pronto, resolveu o problema. Agora tem outra situação. Segunda situação aqui. A criança, o adolescente, né, no caso, né, não é uma criança, fez 13 anos. Ela tem 13 anos, 11 meses e 29 dias. Vai completar 14 amanhã. Presta atenção, hein? Tá? Para não vir fazer pergunta depois. Mentira, brincadeira, pode perguntar. Mas presta atenção, você não vai precisar perguntar depois. Vamos lá. A criança tem hoje 13 anos, 11 meses e 29 dias. Ela vai fazer 14 anos amanhã. Posso fazer HPV? Lógico, tá dentro da faixa etária. Quantas doses você vai fazer? 1. Tá? 1. E posso agendar daqui a 6 meses? Pode. Agenda 6 meses e faz a vacina daqui a 6 meses. Fechou? Completa o esquema. Ótimo. Agora tem o detalhe que é o seguinte. E se essa criança não volta em 6 meses? Volta daqui mais de 1 ano. Anota isso, tá? Volta daqui mais de 1 ano. Aí eu não faço a segunda dose. Vai tomar só 1. Acabou, perdeu a dose. Tá? Então, qual é o prazo máximo para esse que ultrapassou a idade, Evandro? 1 ano. Ultrapassou 1 ano a mais da idade da faixa etária, você não vai fazer mais. Fechou? Entendeu esse detalhe?
Vou explicar de novo, tá? Tá dentro da faixa etária, independente de ter passado 1, 2, 3 anos, você completa o esquema. Se ele tomou uma dose e ultrapassou a idade da faixa etária e já faz mais de ano que ultrapassou da faixa etária, você não vai fazer mais. Ok? Beleza? Não é para fazer mais. Bom, é esquema do calendário. Tá bom? Tá, a primeira regra importante aqui da HPV, tá? Vamos falar agora de outra doença que é o rotavírus, que está associada às doenças diarreicas agudas, tá? As doenças diarreicas agudas, DDA, correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais caracterizadas por uma síndrome, tá? Na qual ocorre uma diminuição da consistência das fezes, aumento no número das evacuações, no mínimo de 3 episódios em 24 horas, tá? Em algumas situações, a presença de muco e sangue, que a gente caracteriza como disenteria, tá bom? São autolimitadas, com duração até 14 dias. O rotavírus, ele é composto de vírus RNA da família Helviridae, do gênero rotavírus. É um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas, que são as DDA, ok? E uma das mais importantes causas da diarreia grave em crianças menores de 5 anos no mundo, particularmente nos países em desenvolvimento. Pessoas de todas as idades, elas estão suscetíveis à infecção pelo rotavírus. Porém, a gastroenterite, ou seja, a manifestação clínica, é mais prevalente em crianças menores de 5 anos. Recém-nascidos normalmente têm infecções mais leves, ou até mesmo assintomáticas, provavelmente devido à amamentação e aos anticorpos maternos transferidos pela mãe. O rotavírus, ou a rotavirose, ela é transmitida por via fecal-oral, né? Contato de pessoa a pessoa, ingestão de água contaminada, alimentos contaminados, contato com objetos contaminados e propagação aérea por aerossóis também. E é encontrada em altas concentrações em fezes de crianças infectadas. O período de incubação do rotavírus é de 2 dias, em média. Quanto à transmissibilidade, a excreção viral máxima ela vai acontecer no 3º e no 4º dia, a partir dos primeiros sintomas. Apesar disso, é possível detectar rotavírus nas fezes dos pacientes, mesmo após a completa resolução da diarreia. Tá? Vacina. A vacina contra rotavírus humano, tá? Ela contém o vírus vivo atenuado. Qual é o esquema, Evandro? 2 doses. Tá? A primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses. Essa vacina é oral, tá bom? 1,5 ml via oral, que a gente faz na seringuinha, na boca da criança, tá? Evandro, se a criança regurgitar, vomitou, cuspiu após a vacinação, o que eu faço? Faz nada. Você não vai repetir a dose. Não se revacina. Mesma lógica da VOP, tá bom? Como falamos ontem. Nesses casos, você vai considerar dose válida. Ok? Dose válida, tá bom? Bom, falamos então dessa vigilância de algumas doenças preveníveis, vamos falar de algumas contraindicações, situações especiais, adiamento, vacinação simultânea e também falsas contraindicações, tá? Preste bastante atenção, porque aqui a gente tem algumas coisas importantes para a gente trabalhar, tá? Vamos lá. Alguns fatores, situações e condições, elas podem ser consideradas, por exemplo, como possíveis contraindicações gerais à administração de qualquer tipo de vacina, tá bom? Ou imunobiológico. E devem ser objeto de avaliação, então a gente tem que avaliar cada caso, e podendo apontar a necessidade do adiamento da vacina ou até mesmo da suspensão da vacinação, tá bom? Vamos entender cada uma dessas situações. É importante que a gente tenha uma atenção especial, tá? Às falsas contraindicações, ok? Que interferem de forma importante para o alcance das nossas metas de cobertura, tá? Para os grupos-alvo. Então, a gente tem que estar atento às falsas contraindicações. Ah, mas tenho isso. Não, isso não é contraindicação, senhora, para tomar a vacina. Tá? Ah, mas teve dor na última vacinação, teve bastante dor. Isso não é contraindicação para a vacina. Tá? Vamos falar aqui cada ponto. Tá bom? Então, vamos lá. Contraindicações comuns a qualquer tipo de imunobiológico. Contraindicação comum. Tá? Vamos lá. A contraindicação ela é entendida como a condição do usuário a ser vacinado. Então, é do usuário, tá? Que aumentem muito o risco de um evento adverso grave, ou faz com que o risco de uma complicação da vacina seja maior do que o risco da doença, tá bom?
do que o risco da doença contra a qual a gente está desejando combater ou prevenir, tá bom? Ok? Vamos lá. Contraindicações comuns. Ocorrência de hipersensibilidade, que é reação anafilática, confirmada após o recebimento da dose anterior, ok? História de hipersensibilidade a qualquer componente do imunobiológico. Isso são contraindicações comuns. Beleza? Evandro, a mãezinha chegou aqui na unidade e falou que a criancinha teve uma reação anafilática depois da última dose da vacina. E agora? Agora você vai perguntar para ela, uai, a senhora recebeu as orientações, né, do que ia acontecer depois da vacina, recebeu? Sim. A senhora procurou alguma unidade de saúde? Não. Notificou esse caso? Não. Então só fica a palavra da mãe. Entenderam a lógica, né? Por isso que a gente tem as orientações pós-vacina. Qualquer tipo de situação, a mãezinha tem que levar essa criança na unidade de volta, onde ela fez a vacina. Porque você vai avaliar se aquilo ali é realmente uma reação esperada ou uma reação exacerbada, fora da realidade, tá? Que não era esperada, que precisa, às vezes, fazer uma avaliação médica ali no momento da visita dessa criança, tá bom? E aí, você procede com esse encaminhamento para o enfermeiro, para a enfermeira da unidade, para iniciar o processo de investigação e preenchimento do evento adverso de vacina. Aí, agora, você tem um formulário e um histórico, tá? Você tem um histórico que confirma essa reação anafilática, porque esse processo ele vai ser investigado. Ele não vai morrer ali, esse assunto. Então, ele vai ser investigado, ele vai chegar para a gente aqui na CESAL e a gente ainda vai mandar para o CRI. O CRI é que faz o fechamento, tá? Para você ter uma ideia, ok? Então, nessa investigação, é óbvio que às vezes eu tenho um desenrolar diferente. Agora, se eu não tenho a notificação, eu não tenho um registro. Fica só a palavra da mãe. Tá bom? Então é importante fazer essa orientação. Qualquer tipo de alteração que não for essa que já é esperada da vacina, a senhora traga a criança de novo aqui, porque a gente vai avaliar ela. Tá bom? E dar seguimento à notificação de evento adverso, se for o caso. Ok? Então essas duas situações são contraindicações comuns. Contraindicação comum ainda. A criança apresentou febre acima, tá, de 38,5 após a administração de uma vacina, tá? Isso não é contraindicação, tá bom? Não constitui contraindicação para eu fazer a próxima dose. O simples fato de ter febre, mesmo febre alta, acima de 38,5. Não é contraindicação, tá? Quando ocorrer febre, aí administre um antitérmico de acordo com a prescrição médica, tá bom? Essa criança ela já faz acompanhamento com o pediatra, tá? Esse acompanhamento, esse médico, ele vai orientar. E é importante que a gente também reforce essa orientação. Olha, pergunte para o seu médico, tá? Qual é a dose específica para tomar, se pode tomar, se não pode tomar, tá bom? Para aplicar lá na criança, tá bom? Não indique, você, vacinador, vacinadora, tá? Não indique o uso de paracetamol antes ou imediatamente após a vacinação, para não interferir na imunogenicidade da vacina. Já falamos sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Situações especiais. Vamos lá. São situações que devem ser avaliadas em suas particularidades para a indicação ou não de uma vacinação. Então, exemplo, situações especiais. Usuários que fazem uso de terapia com corticosteroide, eles devem ser vacinados com um intervalo de pelo menos 3 meses após a suspensão da droga, tá? Ele parou de tomar o corticoide que ele estava tomando. Já faz mais de 3 meses? Já. Então, você pode fazer a dose sem problema nenhum. Não faz mais de 3 meses. Então, se ele estiver com pedido de vacina, encaminha para o CRI, porque aí é uma situação especial. Lá vai fazer essa avaliação, tá bom? Ou, obviamente, peça para ele aguardar 3 meses, porque você não vai fazer isso na sala de vacina, tá? Notas. É considerada uma dose imunossupressora a dose superior a 2 mg quilo dia desse paciente de prednisona ou equivalente para crianças acima de 20 mg quilo dia, tá? Para adultos, tá bom? Por tempo superior a 14 dias. Doses inferiores, mesmo que por período prolongado, elas não constituem contraindicação, tá bom? O uso de corticosteroide por via inalatória ou tópico ou em esquema de altas doses em curta duração, menos de 14 dias, não constitui também contraindicação de vacina.
Usuários infectados por HIV precisam proteção especial contra as doenças imunopreveníveis, tá? Mas é necessário avaliar caso a caso, considerando-se que há uma grande heterogeneidade de situações. E desde o soropositivo, que é o portador assintomático, até o imunodeprimido, com a doença instalada, a gente tem situações diferentes, tá bom? Então, cada caso vai ser avaliado, tá? Para isso, a gente tem sala de vacina, que é o CTA, específico para fazer esse acompanhamento desses pacientes, tá bom? Então, crianças filhas de mãe com HIV positivo, menor de 18 anos de idade, mas que não apresentam alterações imunológicas, tá? E não registram sinais e sintomas clínicos indicativos de imunodeficiência, elas podem receber todas as vacinas do calendário de vacinação e as disponíveis no CRI o mais precocemente possível. Usuários com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave não devem receber vacinas de agentes vivos. Então, usuários de imunodeficiência clínica ou laboratorial, eles não devem receber vacinas de vírus vivos atenuados, tá? O usuário que fez transplante, então o transplantado de medula óssea, tá? Pós-transplantado, ele deve ser encaminhado para o CRI de 6 meses a 12 meses após o transplante para revacinação conforme indicação, tá? Adiamento da vacinação. Situações para o adiamento. Usuário de dose imunossupressora de corticoide, vacine 90 dias após a suspensão do término do tratamento, 3 meses depois. Usuário que necessita receber imunoglobulina, tá? Sangue ou hemoderivados. Não vou vacinar com vacina de agentes vivos atenuados, tá? Nas 4 semanas que antecedem, tá bom? E até no período de 3 meses após o uso desses produtos. Usuários que apresentam doença febril grave, eu adio a vacina, tá? Não vacine até a resolução do quadro febril grave, tá bom? Para que os sintomas eles não sejam confundidos ou atribuídos para a vacina, tá? Como possíveis eventos adversos relacionados à vacina, ok? Vacinação simultânea, isso é uma dúvida muito importante, tem muita gente que pergunta se eu posso vacinar simultaneamente. E a vacina simultânea, anota isso se você tem dúvida, tá? A vacina simultânea são vacinas aplicadas no mesmo dia, na mesma visita desse usuário na sala de vacina, em regiões anatômicas diferentes, ok? Em regiões anatômicas diferentes. A gente não aspira vacinas diferentes na mesma seringa para aplicar no paciente, ok? Beleza? Por que eu friso isso? Porque existem pessoas que têm dúvida nesse nível, tá bom? Beleza? Vamos lá então, seguindo, vacinação simultânea. A vacinação simultânea consiste na administração de 2 ou mais vacinas no mesmo momento, em diferentes regiões anatômicas e vias de administração, tá? De um modo geral, as vacinas do calendário de vacinação, do PNI, podem ser administradas simultaneamente sem que ocorra nenhuma interferência na resposta imunológica. Exceto, aí eu tenho uma exceção, vacina da febre amarela, tríplice viral, varicela e tetraviral, que devem ser administradas com intervalo de 30 dias entre elas. Ok? Então, eu não posso vacinar febre amarela, tríplice, varicela e tetra, tá? No mesmo dia. Então, eu tenho que dar um intervalo de 30 dias, tá bom? Falsas contraindicações. São situações que caracterizam, então, as falsas contraindicações para vacinação. O paciente apresenta doença aguda benigna, sem febre, tá? Então, quando a criança não apresenta histórico de doença grave ou infecções simples de vias aéreas superiores, isso não é contraindicação, tá bom? Então, se ela apresentar essa situação, não é uma contraindicação de vacina. Prematuridade ou baixo peso ao nascer, as vacinas elas devem ser administradas na idade cronológica, tá? Cronológica, recomendada, com exceção para a vacina da BCG. A vacina da BCG eu só faço com a criança que tenha mais ou igual a 2 quilos de peso. Se ela tiver menos disso de peso, eu não vou fazer. Menos de 2 quilos, eu não faço a BCG. Ok? E eu sigo o calendário vacinal dessa criança com a idade cronológica. Ou seja,
data do nascimento. Evandro, ela é prematura. Não tem problema, não interessa essa situação, tá bom? Então, é a partir da data de nascimento e a idade cronológica, ok? Falsa contraindicação, ocorrência de evento adverso em dose anterior da vacina, tá? Então, é uma falsa contraindicação. Exemplo, reação local. Teve dor no local, teve vermelhidão no local, teve uma inflamação no local da injeção, mas é uma questão de reação leve. Isso é uma falsa contraindicação para as outras doses, ok? Então, sim, posso vacinar sem problema. Doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente não é contraindicação, tá? Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita. Ah, o meu avô teve morte súbita. Ah, a criança, o tio da criança teve morte súbita. Ah, por isso que eu não vacino a minha criança. Isso é falsa contraindicação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Alergias. Exceto as alergias graves a algum componente da determinada vacina. Uma anafilaxia comprovada. Ok? Aí eu tenho uma contraindicação. Caso contrário, as alergias, de maneira geral, são falsa contraindicação. O que mais? História de alergia não específica, individual ou familiar. Também é falsa contraindicação. E história familiar de evento adverso, a vacinação, convulsão, tá? O pai tomou essa vacina e teve convulsão. Isso não é contraindicação para essa criança, tá? Uso de antibiótico, profilático ou terapêutico e antiviral também é falsa contraindicação, ok? Tratamento com corticosteroide em dias alternados, em dose não imunossupressora, como a gente falou anteriormente, também é contraindicação. Uso de corticosteroides, tá? Inalatórios ou tópicos com dose de manutenção fisiológica, também posso fazer. Quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez que os vacinados não transmitem os vírus, né, vacinais do sarampo, da cachumba e da rubéola, isso também é uma contraindicação. Falsa, né, contraindicação, então não tem nada a ver, posso vacinar tranquilamente. Convalescência de doenças agudas, também posso vacinar tranquilamente. Usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição contra a raiva humana inativada, tá? Também falsa contraindicação. Internação hospitalar, não faz vacina? Faz vacina, tá? Ok? Falsa contraindicação. Mulheres no período de amamentação, aí eu vou considerar situações específicas de adiamento para a vacina da febre amarela, ok? Tá? E aí eu tenho um calendário também da gestante para seguir. Então, falamos aqui de contraindicações, situações especiais, adiamento, vacinação simultânea e falsas contraindicações, tá? Vamos entrar aqui no outro assunto, que é a solicitação de vacinas. Como é que é essa lógica de pedir vacinas, Evandro? Vamos lá. Primeiro, cada unidade de saúde tem o seu acesso ao sistema chamado CIES. Evandro, esse sistema é seu? Não. É da CESAL? Não. É da prefeitura? Não. É do Estado? Não. É um sistema do Ministério da Saúde. Ele é totalmente interligado, tá? Esse sistema, cada unidade tem o seu acesso. Ele está em nome exclusivo do gerente da unidade. Então, se mudar o gerente da unidade, vocês têm o papel de informar o distrito, que vai informar a gente, tá? Para a gente cancelar e fazer um outro acesso específico para aquela unidade, tá? Ou alterar o nome do gerente ali no acesso, tá bom? Por que isso? Porque é ele que tem essa responsabilidade específica dentro do sistema CS. Tá? Mas ele pode passar essa atribuição para você na sala de vacina fazer os pedidos sem problema nenhum, tá bom? Aí é um acordo entre vocês ali, tá? Caso a senha seja compartilhada, a responsabilidade ela permanece no cargo do gerente, tá? Do gerente. Dúvidas em relação ao sistema podem ligar para a gente lá no 1590 que a gente dá o apoio, tá? Vamos lá. Então eu tenho que entender de previsão e de provisão de vacinas. Previsão. Como é que você vai prever quantas doses você vai pedir, tá? É só olhar para trás, tá bom? Olhe o seu histórico local de saídas. Quantas vacinas vocês estão aplicando? Quantas vacinas apliquei mês passado? Quantas vacinas apliquei mês retrasado, tá? Aí eu tenho já um histórico daquela unidade, tá bom? Então, eu vou considerar a população até 2 anos, tá? De faixa etária, e eu vou pegar um mapa de metas e vou calcular. Ok? Vou somar quantas vacinas de febre amarela eu apliquei mês passado e retrasado, quantas vacinas de penta eu apliquei, quantas vacinas de hepatite B, quantas vacinas de DTP, e aí vai indo. Essa é a lógica.
tá bom? Então, nessa lógica específica, tá? Nessa lógica específica, a gente vai seguir essa dinâmica de trabalho, tá bom? Você lá na sala de vacina para fazer o pedido. Aí, a lógica é bem simples. Vou levar em consideração também população, mapa de metas também de campanhas. Mas a lógica aqui é bem simples. Se eu fiz 100 doses de febre amarela no mês passado, no mês inteiro, esse mês eu vou pedir 100 também. Só que o seu pedido é semanal, você não faz estoque na sua sala de vacina, tá? Esse mês agora tem 4 semanas, então eu vou pegar 100, dividir por 4. Você vai fazer pedido 4 vezes, uma vez por semana, certo? Então, 100 dividido por 4 dá 25. A cada pedido que você for fazer semanal, você vai pedir 25 doses de febre amarela, pra você entender a lógica. Ok? Simples assim. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Então, você vai calcular a demanda desse imunobiológico de acordo com a saída do relatório mensal do mês anterior, e a gente sempre recomenda adicionar 20%. Tá? Adiciona 20%. Então, você fez 100 mês passado. Adiciona 20% das 100 doses, 20 doses, né? Tá? Então, você vai pedir 120. 120 dividido por 4, tá? Aí você vai chegar no seu valor semanal, tá bom? Como margem de segurança, só para não ter, obviamente, aí um estoque de vacina, que é o que a gente não recomenda, e também a perda, né? A perda não. E ter também aí a perda da oportunidade de acabar a vacina e você chegar com pessoas ali e não tem mais vacina, tá? Então, na previsão, o seu pedido semanal sempre vai ser o mês todo, o valor do mês, dividido por 4, somando 20%, tá? Para aquelas unidades que fazem o pedido quinzenal, a lógica é a mesma, só vou dividir por 2, tá bom? O que eu vou utilizar de previsão de insumo também? É só vacina que eu utilizo? Não, né, gente? Você vai utilizar caixa de pérfuro cortante, você vai utilizar algodão, seringas, tá? De meio ml, 1 ml, 3 ml, 5 ml, agulhas, tá? 13 por 3,8 milímetros, tá? Subcutânea, intradérmica, 13 por 4,5, intramuscular também 20 por 5,5, 25 por 6, 25 por 7, 25 por 8, 30 por 7, tá? Para fazer as intramusculares. E também para diluição, 25 por 8, 30 por 8, tá? Fita adesiva, tá bom? Para você utilizar como curativo ali específico após a vacina. Sabão líquido, papel toalha, que a unidade já vai fazer esse pedido, mas se for o fluxo específico seu, da unidade você também pede, tá? Impressos, que são os registros de vacina, cadernetas, mapas, formulário de registro, ficha de notificação, tá bom? Provisão é o pedido no sistema, tá? Você vai fazer conforme você previu, tá? Então, a provisão é o pedido em si. E é importantíssimo, não faça estoque de vacina. Não faça estoque, tá? Então, a partir do momento que você pediu, o distrito vai lá buscar, conforme a periodicidade específica de cada distrito. Município de Campo Grande inteiro, às segundas e terças, todos os distritos estão fazendo essas distribuições, retirando na Câmara Fria Municipal, na Rede Fria Municipal, e fazendo a distribuição para vocês nas salas de vacina, tá? No recebimento do imunobiológico, o profissional na sala de vacina, ele deve dar atenção especial e vai conferir aquele pedido, se é daquela unidade mesmo, a nota de fornecimento de material, a temperatura da caixa térmica, que está dentro do padrão +2, +8, lote, prazo de validade e quantidade conforme a nota, tá, do pedido, a aparência desses imunobiológicos, se eles estão com a aparência normal, estado da embalagem dos imunobiológicos, se não tem nenhum tipo de fissura, quebradura, tá? Recebendo o pedido, você vai colocar a data e assinar nessa notinha que você está confirmando que você está recebendo, tá bom? E imediatamente após o recebimento dos imunobiológicos, você vai colocar ele na câmara fria ou na sua geladeira, tá? Garantindo aí a manutenção da temperatura ideal, tá bom? Fechamento mensal, tá? Você produziu, fez gesto, e aí você vai fazer o fechamento mensal. Então, você vai pegar o mapa diário e mensal, pegar o mapa de controle de temperatura também, o relatório da câmara fria, que são os pedidos específicos, e as planilhas de abertura de frasco. E aí você vai fazer o seu fechamento mensal, como a gente comentou também nas lives anteriores, tá? Não é complicado, é simples, só que tudo tem que bater, né, gente? Você pediu 120 doses para mês passado de febre amarela. Quantas doses você aplicou? 100. Então, no seu mapa, vai estar lá que você aplicou 100 doses de febre amarela no mês de novembro, de outubro, né? Ok. Você fez isso? Quantas doses de vacina você tem que ter na tua geladeira? Se não teve perda, você tem que ter 20.
tá? Por isso que a sua planilha de frasco vai ajudar você a fazer esse controle. Por isso que todos os dias eu alimento a planilha de frascos, como falamos ontem, tá? E aí nessa lógica você já vai fazendo o controle. Então você também faz o controle de estoque do que tem dentro da sua sala de vacina, tá? Dentro do seu refrigerador, câmara fria ou caixa térmica, se for aquelas situações como comentamos, tá? No fechamento mensal, então, o mapa de registro de dose físico mensal é um formulário que você vai utilizar para preencher. Depois você vai alimentar a planilha específica que o distrito vai enviar para a gente, tá? Esse fechamento, você vai sentar com o distrito vai fechar junto com você, tá? Porque esse pedido tem que bater, tudo tem que bater, tá? Não pode sumir dose, ok? Isso não existe, tá? E é muito importante isso, tá? Não pode sumir dose, porque quem é responsável pela sala de vacina é você. O enfermeiro, que está ali como responsável por você, se você for técnico ou técnica, tá? Se você é enfermeiro, você também é responsável. O gerente também é responsável, tá? Porque ele é responsável pela unidade. Então, eu tenho uma gama de responsabilidades específicas ali, tá bom? Eu vou levar em consideração também a rotina menor de 2 anos, que são os indicadores que os distritos vão mandar para a gente, tá? O relatório de vacina da raiva, para esse fechamento mensal, para as unidades que fazem raiva. Tem também o nominal da raiva, que os distritos pegam com as unidades que fazem e mandam para a gente também, para a gente fazer esse fechamento junto com o CCZ. Os relatórios de eventos adversos pós-vacinação, então as fichas preenchidas, também tem um fechamento para se fazer, no fechamento mensal. Relatório de perda de vacina, também faz parte desse relatório de fechamento mensal da sala de vacina. E a ficha de notificação de procedimento inadequado, também é um item importante no fechamento mensal, tá bom? Vamos lá. Solicitação de vacinas para a unidade, como a gente já falou, e vamos falar um pouquinho aqui sobre os manuais técnicos e operacionais, tá? Na lógica em si, o que eu tenho que manter na sala de vacina? Sempre uma pasta com parecer técnico, nota técnica, informe técnico, tá? E legislação atualizada do PNI. Evandro, eu posso ter isso de forma digital, porque eu tenho bastante habilidade de computador? Claro que pode, sem problema nenhum, tá? Não impede você ter isso impresso, físico também, sem problema, tá? Ok? Mas lembre que, dependendo da unidade, você não é o único que trabalha lá, tá? Então, todas as informações devem estar acessíveis. Então, o processo de trabalho tem que ser igual para todos, tá? Ok? O que mais tem que ter na sala de vacina? Os manuais do Ministério da Saúde relacionado ao PNI, tá bom? Já citamos eles aqui. O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, que é de 2014, como a gente já falou. O Manual de Evento Adverso Pós-Vacinação também, tá? Vamos lá. O que mais, Evandro? Vamos falar sobre a sensibilidade das vacinas às variações de temperatura, tá? A alteração de temperatura de conservação, ela pode comprometer a potência imunogênica da vacina, ou seja, as características específicas e certificadas pelo laboratório produtor, tá? E isso, obviamente, pode alterar as situações de imunogenicidade dessa vacina. Então, quais são, né, essas condições ideais? Eu tenho a condição de temperatura, de prazo de validade, umidade, luz e outras, tá? Ok? Então, quando há evidência comprovada de que a vacina foi submetida a uma variação de temperatura fora do que a gente já combinou aqui, que é o preconizado, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela orienta determinados procedimentos específicos para se fazer análise da estabilidade das vacinas, tá? E aí destaca-se também situações de exposição a altas temperaturas e temperaturas também de congelamento, tá? Aconteceu isso, você vai registrar a ocorrência do referido no formulário de avaliação de vacina sob suspeita, e vai preencher também o registro formulário de condutas realizadas após suspeita de desvio de qualidade, tá? São 2 formulários preenchidos, são situações de emergência também, ok? Qual é o fluxo de apoio? Lembrando daquela lógica, você faz atendimento ao público na unidade de saúde. Então, o seu fluxo de apoio direto é o distrito, tá? Você vai procurar a enfermeira e enfermeiro da unidade, se você é técnico ou técnico da sala, procura a enfermeira e enfermeira responsável pela sala para pedir apoio específico em alguma informação. Ela não tendo a resolutividade da situação, ela procura o distrito. Distrito não tendo a situação, passa para nós, tá? E a gente vai fazer o fluxo inverso também, tá bom? De informação. Vamos fazer a tratativa adequada e vamos fazer a orientação específica para aquela unidade, tá? Então, nesse fluxo de apoio, você tem a sala de vacina, o gerente da unidade, o distrito sanitário e o serviço de imunização. E essa lógica também acontece do contrário,
tá? Nesse fluxo de apoio. Como é que a gente previne o congelamento, tá? Manter a estabilidade da temperatura das vacinas no armazenamento e no transporte e prevenir o congelamento são etapas críticas para assegurar a qualidade desses produtos que a gente vai aplicar na população. As vacinas, elas contêm adjuvante de alumínio. Esse adjuvante de alumínio faz com que, quando eu expor as vacinas a uma temperatura, tá, abaixo de mais 2 graus Celsius, elas podem ter perda da potência em caráter permanente, tá? E o congelamento afeta as vacinas absorvidas por um meio de mudança na sua forma física, tá bom? Então, existe um teste, tá, que eu vou mostrar aqui, que consiste em comparar visualmente a vacina absorvida suspeita de congelamento com os frascos de controle de vacina, da mesma vacina, tá? Que é o controle congelado e não congelado, tá bom? O que significa isso? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui, ó. Existe uma diferença, tá? Existe uma diferença em relação às lógicas específicas aqui, ó. A diferença é visual, tá? Na taxa de sedimentação, ok? Após o teste de detecção aí dos danos decorrentes do congelamento. O que você tem, então? Esse primeiro frasco aqui é o frasco que congelou, tá? E você tem um frasco de controle congelado da mesma vacina. O que é isso? É um frasco que você pegou e colocou para congelar, tá? A unidade vai ter ele ali, tá bom? Para você fazer o teste de controle, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse frasco de controle é o que realmente acontece se a vacina congelar. Beleza? Ok? Você vai comparar, então, esse primeiro frasco, que é a situação que aconteceu, né? Que você está com suspeita, e vai comparar com o frasco controle e comparar também com o não congelado, que é a vacina normal, que não sofreu variação de temperatura. Visualmente aqui, você está vendo a diferença, né? Esse daqui, ó, o primeiro frasco, ele é igualzinho isso aqui. Que significa o quê? Que congelou, né? Porque está bem diferente dessa situação aqui, ó, da vacina boa para aplicar, tá? E aí, o que você vai fazer? Preencher todo o formulário específico de perda de vacina, da vacina sob suspeita, e também vamos iniciar o processo de investigação da situação. Congelou por quê? Será? Tá? E aí a gente vai analisar cada caso e tratar também as situações de maneira específica, individuais, tá? O teste, então, ele consiste em você comparar visivelmente esses frascos, tá bom? Do frasco que congelou com um frasco de controle congelado e um frasco de não congelado, tá? Situações de emergência, defeito técnico, tá? Acondicionar os imunobiológicos em caixas térmicas, mantendo a temperatura +2, +8, que podem permanecer por até 24 horas nas caixas azuis Electrolux, no caso de situações de emergência, tá? Nas situações de emergência. O serviço de saúde, ele deverá dispor também de bobinas de gelo reciclável congeladas para serem utilizadas no acondicionamento desses imunobiológicos na caixa térmica para caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, tá? Então, eu tenho que ter gelox a mais ali. Recomenda-se também, nas situações de emergência, que na caixa de distribuição de força elétrica lá da unidade seja identificada a chave responsável ou específica da condução de energia para a sala de vacina, tá? E isso facilita qualquer um ali visualizar, porque às vezes não tem uma falha técnica, às vezes eu tenho alguém que foi lá e desligou a chave só, tá? Erroneamente, por exemplo. É importante manter também a articulação com a empresa de energia elétrica, a fim de ter informações sobre o corte de energia. Acabou a energia agora, tá? O que a gente tem que fazer? Entrar em contato com a Energisa. Pega a sua conta lá da unidade, a conta de luz da unidade tem a unidade consumidora, você vai ligar, vai falar, vai abrir um chamado, eles vão pedir qual é a unidade consumidora, você tem que especificar que é uma unidade de saúde, que você tem produto ali que vai perder, e você já pede informação sobre corte, sobre previsão, que é a situação de emergência, tá? E para isso a gente tem um fluxo escrito já, determinado para todo mundo, sobre a falta de energia na sala de vacina. O que acontece nesse fluxo? Vamos lá. Acabou a energia, tá bom? É a situação. Você vai entrar em contato com a Energisa e vai entrar em contato diretamente com o distrito ao mesmo tempo, tá? E vai comunicar, ó, a unidade aqui, acabou a energia, tá? Eu já liguei para a Energisa. Lá na Energisa, você vai solicitar informação de uma previsão de retorno. Se tiver previsão de retorno, beleza. Aí você controla a temperatura da geladeira, que ela consegue manter ainda um pouquinho,
tá? Fechadinha, bonitinha ali. Avalia a necessidade de transferir as vacinas dessa geladeira do refrigerador, né, da câmara fria que não tem a bateria, para a caixa térmica, aí você já, obviamente, ambientou essa caixa térmica, tá? E você avalia. Retornou energia? Sim, retornou. Beleza. Então, o funcionamento da sala de vacina, ele deve ser normalizado, desde que haja adequada atividade na rede frio. Aí você informa lá o distrito de novo e beleza, todo mundo trabalhando, tá bom? Situação diferente. Situação diferente pode ocorrer no seguinte, tá? Você ligou lá para a Energisa e eles não têm previsão de retorno. Se eles não têm previsão de retorno, aí você imediatamente já transfere as vacinas para a caixa térmica, tá? Ok? Se a temperatura tiver mais de 6. Transfere. Solicita ao distrito, tá, a remoção das vacinas suas lá para a câmara fria, tá bom? Solicita a remoção, ou para o distrito, dependendo aí da situação, tá? Tem um telefone específico aqui também, que é o 1652, que é da logística, do transporte, tá bom? Para pedir carro para fazer isso, tá? E aí eu vou monitorando, eu informo também a divisão, né? Informo aqui a divisão de imunobiológica vai ser informado para a gente, o distrito vai informar para a gente, e, obviamente, se for tudo resolvido, volto com essas vacinas e o funcionamento da sala ele vai ser normalizado. Ok? Então, só para entender o que a gente tem que fazer, tá? Vamos lá. Ainda na situação de emergência, eu vou preencher, então, o formulário para avaliação de vacina sob suspeita, tá? Não existe um formulário de perda, ok? É um formulário de avaliação de vacina sob suspeita. Tá bom? Porque o fluxo antigo, ele levava em consideração a gente mandar essas vacinas sob suspeita para um laboratório. Não existe, tá? Um teste laboratorial para isso, ok? E eu vou preencher lá na sala de vacina também o formulário de conduta realizada, tá? Esse formulário de conduta realizada, ele está relacionado a sala de vacina fez o quê? Você vai descrever o que aconteceu, tá? O que aconteceu hoje, que você encontrou imunobiológico ali? O que aconteceu ontem? Tá? Você vai escrever isso, que tem as perguntinhas para você responder, tá bom? O enfermeiro e enfermeira da unidade fez o quê quanto àquela situação? Nesse formulário, você vai mandar para o distrito. O distrito vai preencher também o campinho dele. O distrito fez o quê nessa situação? Tá? Depois do distrito de preencher, ele vai mandar para a gente na CESAL. Nós vamos avaliar a situação e temos o nosso campo também específico para preencher. O que a imunização fez? Tá? Porque aí eu tenho uma série de investigação que envolve todos os parceiros nesse processo, todos os envolvidos, ok? A lógica não é punir ninguém, tá? Não é punir, não é punição, não é mandar para sindicância, não é isso. Mas a gente tem que entender o porquê perdemos vacina, tá? Como eu falei no primeiro dia e mostrei indicadores para vocês, só esse ano já foi 250 mil, gente, de perda de vacina, tá? Então a gente tem que entender essas perdas para a gente poder colocar, né, ações específicas para corrigir, tá bom? Beleza? Vamos falar sobre o sistema de qualidade aqui. Quando eu penso na qualidade em si, eu tenho que ter um pensamento sistêmico, tá? Fazer um resgate do entendimento das relações, né, de interdependência entre os diversos componentes da organização e, obviamente, do meio externo, tá? Para isso, a gente tem que ter uma cultura de um pensamento em inovação. Pensar também como promoção, tá, de um ambiente favorável de trabalho, dar liberdade para cada um também ter criatividade. Posso fazer um certificadinho para entregar para uma criança que tomou a vacina? Claro que pode. Posso fazer um formuláriozinho diferente para entregar lá para o usuário? Pode, claro que pode, desde que não mude a rotina específica do que a gente tem de normativas da prefeitura, tá? Ok? É uma normativa da prefeitura, não é do Evandro, não é da Ananda, não é do Carlos, não é do Blyberg, não é da Sunamita, tá? Então a gente tem a regra específica da nossa dinâmica operacional de trabalho, tá? De todos nós, tá bom? Na rede municipal. Tá? Vamos lá. Orientação para processos e informações também. Por isso que eu falei bastante aqui nas lives anteriores sobre o registro. É muito importante que você registre a informação correta, tá? Registre corretamente, tá bom? Ah, Evandro, mas eu sou muito esquecido. Eu tenho um mapa no papel para preencher e depois eu tenho uma planilha, e eu ainda tenho a carteirinha, e eu tenho o sistema. O que eu preencho, Evandro, primeiro? Você que vai definir a sequência, mas você tem que preencher tudo. Tá? Você tem que preencher todas as ferramentas, gente. Não pode deixar de preencher. Ok? Se você preencher somente a carteirinha, o seu fechamento mensal vai ficar furado.
tá? Cadê aquela dose que você aplicou? Ficou só na carteirinha do usuário, você não lançou nem no eSUS. Nenhum dado vai bater, ok? Nenhum dado vai bater. E isso tudo está relacionado com o nosso sistema de qualidade de atendimento, tá? Então, nesse sistema de qualidade, eu tenho que ter bastante atenção na solicitação das vacinas. Se tem vacina que tem diluente, tem que pedir o diluente na mesma quantidade. Não adianta pedir só o diluente, tem que pedir o diluente e também pedir a vacina, tá bom? Outra coisa, chegou a vacina para você, o seu pedido, você tem que receber e analisar, conferir, tá? É muito importante essa conferência, tá? A gente tem que mudar essa dinâmica de trabalho, de fazer as coisas tudo na pressa, tá? De não conferir as vacinas. Ah, não dá tempo, então a gente tem que repensar o modelo de trabalho. Vamos repensar junto, tá bom? Por quê? Porque eu tenho muita falha em pedido, que não chega, tá? Ah, mas eu pedi e não veio, né? Será que não veio porque não tinha? Será que você foi informado e não percebeu? Então, nós temos toda uma dinâmica de trabalho que a gente precisa melhorar e estar atento. Essa atenção envolve muito isso. É importante também ter atenção no acondicionamento e no monitoramento da temperatura desses imunobiológicos, dessas vacinas. Atenção no preparo, no gesto, tá? Para eu não contaminar, para fazer o gesto na via de administração correta, na dose correta, no paciente correto, tá? Atenção nos registros, atenção nos relatórios, atenção nos procedimentos em si que a gente faz, tá? E para isso você tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Vamos parar de ser somente uma máquina ali de produção, tá? Vamos pensar fora da caixa e também pensar em soluções. E de preferência soluções inovadoras para a gente poder implantar, tá? Lembro aqui que eu coloquei textos para vocês lerem nas atividades do fórum e ainda pedi sugestão de vocês, tá? Depois eu vou responder lá, tá bom? Estou lendo um a um, tá bom? E também, para até mesmo essas questões dos formulários, quem ainda não está ciente, tem um exercício específico para preenchimento dos formulários, ok? Beleza? Sobre o sistema de qualidade, então a gente tem que ter atenção a essas questões. Vamos falar aqui sobre os cuidados com as vacinas que apresentam, então, esses desvios de qualidade, tá? Então, quando houver suspeita ou constatação de um imunobiológico que foi submetido à condição que provoque o desvio na sua qualidade, o trabalhador, você na sala de vacina, deve comunicar imediatamente, tá, a essa ocorrência ao responsável técnico pelo serviço, o enfermeiro e enfermeira da unidade, que vai comunicar o distrito, que vai comunicar a gente, tá? E em seguida você já vai identificar, separar essas doses e armazenar esse produto em condições adequadas na cadeia de frio. Você não vai desprezar, armazena ele separado, tá? Para a gente poder investigar de maneira adequada, tá? Ok? Vamos lá. Orientações gerais para manutenção das câmaras frias e dos freezers também para armazenamento do imunobiológico. Realizar a manutenção periódica, preditiva e preventiva é fundamental para garantir tudo isso. A gente está passando por um processo, tá, onde a gente está com uma empresa agora fazendo manutenção preventiva para a gente, corretiva, né? Nós estamos aí com o pensamento de melhorar esse processo para o ano que vem e fazer um processo de manutenção preventiva e corretiva adequado, com visitas periódicas, né? Então, a gente está em evolução nesse processo. A gente espera que o ano que vem a gente tenha tudo isso em andamento de maneira bem clara, para todo mundo não ter nenhum tipo de problema com isso, tá? Ok? Então, as recomendações importantes é assegurar o planejamento e execução das manutenções também, tá? Evandro, é só a câmara fria e o refrigerador? Não, porque tem os outros insumos também, equipamentos, tá? E aí o seu papel importante na sala de vacina é checar a temperatura e registrar diariamente no mapa, porque ali é uma forma de controle, para eu poder saber se a câmara ou a geladeira, o refrigerador, está oscilando ou não, tá? E assim eu vou tendo um controle, no mínimo 2 vezes ao dia, no início da jornada e no fim da jornada. Certifique-se também, tá? A cada abertura da porta da geladeira, do refrigerador, que você feche de maneira adequada. A gente já perdeu vacina por colega que esqueceu a porta aberta, gente. 20 mil reais perdido. Tá? Não estou mentindo, não. É valor de 21 mil reais uns quebrados. Tá? Esqueci a porta aberta. Tá? Ele pensou que tinha fechado, mas não fechou. Tá bom? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Tá? Perdi essa vacina. O que eu vou ter que fazer? Para eu repor essa vacina, tem todo um trâmite. Não vai acontecer de uma hora para outra, vai demorar. Como é que vão ficar os usuários que vão chegar ali? Você vai falar o quê? Tá?
que deu problema, tá? E às vezes vai levar um dia, 2 dias, aí a gente tem outro problema de carro também, que às vezes não tem um carro disponível no momento para fazer a entrega, buscar essa vacina. Então tem tudo isso. O cuidado que a gente tem que ser um cuidado igual que a gente tem lá em casa, tá? Cada um tem nas suas casas aí, ok? E lembrando que a geladeira da sua casa, né, como você já sabe, brotam coisas na sua geladeira. Então, quando você está em casa, todas as vezes que você passa perto da geladeira, você abre a porta, né? Na sala de vacina você não pode fazer isso, tá bom? A sala de vacina você vai abrir a geladeira somente para retirada e colocação de volta das vacinas que você utilizou no dia. Você não vai ficar fazendo abertura e fechamento toda hora, não. Tá? Nós ainda não estamos num nível de estrutura para eliminar, por exemplo, as caixas de bancada, como a gente já falou. Tá bom? Então é importante que você estabeleça também uma rotina diária de verificação do perfeito funcionamento desses equipamentos. Tá? Fechamento da porta adequada, o funcionamento dos alarmes, a alimentação elétrica, tá? Se está tudo funcionando ou não, entre outras questões relacionadas aos seus equipamentos, tá? No final do expediente. A limpeza quinzenal também faz parte dessa manutenção, que é bastante importante, tá? A limpeza terminal, que é quinzenal, não é mensal, não é anual, é quinzenal, tá? Ok? E se eu tiver uma situação em que eu tenha ali necessidade de fazer uma limpeza terminal, faça uma periodicidade menor ainda, tá bom? Sem problema nenhum. As superfícies internas da cama, segundo a orientação do fabricante, tá? Devem ser higienizadas também, mas eu não vou jogar água lá dentro, tá bom? Não vai jogar água lá dentro, tá? Principalmente nas câmaras frias, você não vai jogar um balde de água lá, ok? Então, realizar também o remanejamento dos produtos antes de realizar esse procedimento. Coloca na caixa térmica bonitinha lá para fazer esse processo. Recomendações. Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, tá? Preferencialmente no início da semana. Por que eu não vou fazer na sexta? Porque se eu fizer na sexta e tiver uma oscilação de temperatura, eu perco a vacina no final de semana. Tá? Então, durante a semana eu consigo fazer o acompanhamento de maneira mais adequada. Tá? Então, me reduz o risco. Tá? E, logicamente, eu não vou ter 2 dias ali de perda importante, sem monitoramento. Tá? Outra questão importante é, literalmente, essa questão relacionada ao perfeito, preferencialmente no início da semana, e também da forma adequada nessa higienização. Não realizar a limpeza do equipamento na véspera de feriado também prolongado, tá? Ou no final de jornada. Então, faça isso cedinho, tá? Medidas de segurança para organização e controle da temperatura. Recomendações importantes. A vacina, a gente já falou que a utilização desses refrigeradores e câmaras frias, eles são exclusivamente para imunobiológicos, inclusive as caixas térmicas. Utilizar a capacidade máxima de 50% da capacidade total de armazenamento desse equipamento, tá? Identificar a localização do evaporador ou entrada de ar do refrigerador no interior da câmara, ok? Que é aquela ventoinha específica, o ventiladorzinho que tem dentro do refrigerador. Você não vai colocar a vacina na cara do ventiladorzinho, tá bom? Porque o vento soprado ali, ele é muito menor do que a temperatura que está no ar em si, captado pelo sensor, ok? Então, não posicione os frascos de vacinas nas proximidades desses pontos. Essas regiões, elas sofrem variações de temperatura muito grande, podendo submeter aí a vacina à temperatura negativa e ao congelamento das vacinas dentro do refrigerador, mesmo o termômetro não indicando temperatura negativa, tá? Outra recomendação, não armazenar imunobiológico no compartimento inferior, na gaveta, logo inferior do congelador, para aquelas geladeiras que ainda tem essa gavetinha, tá? Estabelecer a rotina de manuseio das vacinas armazenadas, evitando também a abertura frequente das portas, no máximo 2 vezes ao dia, ok? Utilizar os termômetros de momento máximo e mínima, ou data logger, como a gente tem, por exemplo, nas câmaras frias, ok? Para fazer o acompanhamento. No caso da utilização do termômetro digital, posicionar o sensor out, como a gente já falou nas lives anteriores, do cabo extensor, no ponto mais central da câmara interna, tá? Na altura e profundidade, sem contato com os produtos ou partes do equipamento. Então, não coloque o sensor dentro de frascos com ou sem líquido. Não coloque, tá bom? Ok? Para vocês terem a noção da temperatura do ambiente interno. Realizar a leitura diária da temperatura e registrar no início da jornada e no final da jornada de trabalho, tá? Organizar as bobinas reutilizáveis do congelador das garrafas de água,
né, e garrafas de água aí com corante, o compartimento inferior, como a gente já falou. Estabelecer o procedimento de qualidade para análise diária e semanal das temperaturas registradas e acompanhamento também e constatação das flutuações de temperatura que possam submeter, obviamente, o imunobiológico a situações críticas, tá? E aí implantar uma rotina de verificação do fechamento das portas, dos equipamentos de refrigeração no final do expediente. Você pode pedir para mais alguém conferir, gente. Não tem problema. Ó, fechei a porta aqui. Você pode vir conferir se está fechado? Ah, vou sim, está fechado. Ótimo, tá? Coloquei mais uma pessoa para fazer isso, tranquilamente. Ok? Sem problema. Isso é uma coisa simples. Usar a criatividade também para ter a garantia no atendimento, tá? E também na manutenção de toda essa estrutura. Realizar procedimentos de manutenção periódica preventiva. Sempre que tiver algum tipo de necessidade, você tem um link lá específico que você pode abrir o chamado direto para manutenção. Esse link vai te gerar um e-mail no seu e-mail que você fez o cadastro e a gente sempre solicita que você encaminhe esse e-mail que você recebeu para a gente também fazer o contato com a manutenção, tá? Ok? Então, isso são todas as medidas de segurança e organização. E também para a manutenção dessas câmaras, tá? Bom, vamos lá. Tomar uma aguinha aqui. Vamos falar sobre os eventos adversos, conceitos gerais e definição também de eventos adversos pós-vacinação. (12h40 aí? Tá. Ah, tá ótimo. Eu vi ali também. Alguém perguntando alguma coisa no chat. Eu vou com a lista da dia 11, caso você queira ler hoje ou se eles vão pôr lá no fórum. Tá. Hoje eu consigo ir um pouquinho mais? Não. Tá bem. Tá. Não, então, tranquilo, a gente consegue responder amanhã se não der tempo hoje, não. Tá? Vamos lá. Eventos adversos, então. A gente tem um manual específico sobre eventos adversos pós-vacinação, tá? Então, aqui a lógica é a seguinte. Processo de desenvolvimento de vacinas. É fácil fazer uma vacina? Não. Tá? É rápido? Também não. Tem várias fases específicas para o desenvolvimento de uma vacina, tá bom? Nessas fases, existem vacinas que vão demorar quase 10 anos para ficar pronta, ok? Porque eu tenho um ensaio pré-clínico, que obviamente vão ser feitos testes in vitro. Aí eu tenho a fase 1, tá? Onde vai estar ali mais ou menos um 3º ano de evolução dessa vacina. Vou utilizar essa vacina em voluntários, tá? Vou ter a fase 2, que vai estar ali no 4º, 5º ano, onde eu vou aumentar a quantidade de voluntários para fazer a avaliação da eficácia dessa vacina, avaliar a segurança, avaliar a imunogenicidade. E ainda tenho depois uma fase 3 dessa vacina, tá? Onde eu vou avaliar em mais de 1.000 pessoas, voluntários, no ano 6, 7, 8, para avaliar realmente a eficácia, o monitoramento dos eventos adversos, tá? Então, fazer uma vacina em curto prazo pode ser possível? Pode. O problema é que a gente não vai ter informação sobre eventos adversos e a eficácia de uma vacina, tá bom? Então, isso é um processo histórico. A vacina da dengue mesmo vem há anos sendo desenvolvida, tá? E para esses eventos adversos, a gente tem um Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos pós-vacinação, tá? Todos os eventos adversos graves ou inusitados, eles devem ser notificados imediatamente ao nível hierárquico superior, com a finalidade de alertar a vigilância e obter também informações, orientações quanto à investigação, se for necessário. O fluxo imediato dentro das primeiras 24 horas, ele vai ser feito por telefone, e-mail, fax. O tempo máximo, tá, para iniciar uma investigação em campo ou de campo, no tempo oportuno, é de 48 horas após a notificação. Tá? É muito importante isso. Então, vamos lá. Conceitos de evento adverso pós-vacinação. É qualquer tipo de ocorrência médica indesejada após a vacinação que não necessariamente possui uma relação causal com a vacina, ou o uso de uma vacina, ou outro imunobiológico, tá? Como soro ou imunoglobulina. Um evento adverso pós-vacinação, ele pode ser qualquer evento indesejável, ou não intencional, isso é, um sintoma, doença, ou um achado laboratorial anormal, tá? Os eventos adversos, eles podem ser imputados às vacinas não apenas uma fração importante dos que ocorrem após a vacinação. Os eventos adversos, eles podem ser inesperados ou ainda esperados.
tendo em vista a natureza da característica da vacina, do imunobiológico, bem como conhecimento já sobre aquele levantamento histórico, por exemplo, que a gente falou de experiência de pesquisa. Tá? Dentre os eventos adversos esperados, a gente pode ter eventos relativamente triviais, como febre, dor local, edema local, ou eventos mais graves, tá? Como convulsões febris, episódio hipotônico hiporresponsivo, a anafilaxia é importante, tá? O episódio hipotônico hiporresponsivo, ele é normalmente descrito na literatura como um início súbito de hipotonia e hiporresponsividade, tá? Associada a alterações de coloração da pele, como palidez, cianose, que ocorrem nas primeiras 48 horas após a vacinação em crianças, ou, né, em situações sem outras causas que justifiquem também a sua ocorrência, tá? Eventos adversos inesperados são aqueles não identificados anteriormente, às vezes com vacinas de uso recente, como ocorreu com a da rotavírus, por exemplo, tá? A invaginação intestinal, ou mesmo com vacinas de uso mais antigo, como a visceralização e falência múltipla de órgãos, por exemplo, com a vacina da febre amarela. Tá? São ainda eventos inesperados, aqueles decorrentes dos problemas ligados à qualidade do produto. Por isso que a gente falou da qualidade no atendimento. Tá? Os problemas ligados a essa qualidade do produto, como, por exemplo, a contaminação do lote, provocando abscesso local, teor, né, indevido de endotoxina, ou certas vacinas levando à reação febril, por exemplo, e sintomatologia relacionada à sepse. Uma distinção, por importante, que temos que falar entre as vacinas vivas e não vivas, tá? As vacinas vivas, elas apresentam imunogenicidade duradoura, por vezes com uma única dose. Porém, elas têm o potencial de causar eventos adversos graves, quando são administradas em pessoas com deficiência imunológica ou fatores individuais de predisposição ainda desconhecidos. Tá? As vacinas não vivas, elas geralmente são imunógenos potentes, porém a repetição exagerada do número de doses em algumas vacinas, como tétano, difteria, elas podem provocar eventos adversos relacionados à deposição de imunocomplexos, tá? Resultados ali da resposta imunológica no indivíduo. A grande maioria deles é local, tá? Ou sistêmica, de baixa gravidade. Por essa razão, as ações de vigilância elas são voltadas para os eventos moderados e graves. Tá? Apenas situações raras e particulares, o óbito ele pode ser decorrente da vacinação. Tá bom? Então, fique claro, tá? É muito raro eu ter um óbito por vacina. Ok? É raro. Tá? A gente vai falar aqui de situações fake também. Tá? Que é fato, que é fake. O objetivo da vigilância epidemiológica, nos casos de óbito, é primordialmente afastar as causas coincidentes e indevidamente atribuídas à vacina. Por exemplo, a síndrome de morte súbita infantil, que não tem nenhuma relação com a vacinação. Ela pode ocorrer no mesmo período de aplicação de alguma vacina. Como você viu, aos 2, 4, 6 meses, tem várias vacinas que a criança vai tomar no calendário base da criança. Tá? Porém, vários estudos mostraram que as imunizações elas não aumentam o risco de morte súbita. Muitos eventos adversos eles são meramente associados de maneira temporal e não se deve à aplicação das vacinas. Tá? Assim, então, quando os eventos adversos ocorrem, há necessidade cuidadosa de investigação. Por isso que você tem que orientar a mãezinha, o paizinho, o responsável. Olha, aconteceu qualquer tipo de reação, traz a criança de novo aqui para a gente avaliar, tá? É isso, eu tenho um papel importante para fazer. E se for um evento adverso importante, moderado a grave, você vai fazer a notificação e a gente vai seguir toda uma lógica importante, tá? Visando aí diagnóstico diferencial de outras doenças. Se eles forem realmente causados pela vacina, então vão ser 3 pontos básicos de investigação. Primeiro, o fator relacionado à vacina, dependendo do tipo de vacina, se é viva, não viva, seco, meio de cultura, micro-organismo, o processo de inativação, atuação, tá? Atenuação, adjuvante, estabilizante, substância conservadora, o lote da vacina, tudo isso é relacionado à vacina. Outro fator que vão ser investigado é o fator relacionado ao vacinado.
a idade, sexo, número de doses aplicadas, datas e doses anteriores de vacina, eventos adversos a doses anteriores, doenças concomitantes que essa criança vem aparecendo, tá? Apresentando, doenças alérgicas, tá? Autoimunidade, frequência imunológica, tá bom? Fatores relacionados à vacinação, agulha e seringa, por exemplo, local de inoculação, via de inoculação, vacina intradérmica, subcutânea ou intramuscular. Então, tudo isso vai ser investigado. E, às vezes, a reação adversa ocorre porque foi feita a aplicação no local errado, tá? Ok? E aí, obviamente, eu tive uma reação adversa importante, tá? Alguns eventos adversos, eles merecem atenção especial, como, por exemplo, eventos adversos que são decorrentes da depressão imunológica. Eles podem ocorrer em pacientes com deficiência imunológica primária, tá? Com deficiências congênitas de imunidade, que são mais raras, doenças raras, ou secundárias decorrentes de doenças ou tratamentos que comprometem a imunidade dessa pessoa. Leucemia, linfoma, por exemplo. O risco de complicação, ele manifesta-se nas vacinas vivas, tá? Como as vacinas BCG, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, pólio, tá? No caso das vacinas não vivas, como a tríplice bacteriana, por exemplo, difteria, tétano e coqueluche, o risco é da resposta imunológica não se processar de maneira adequada. E aí, continuando o receptor da vacina susceptível a doenças contra as quais ele vacinou, tá? E aí eu não vou ter a resposta imunológica. Alguns eventos adversos que merecem atenção especial, segunda situação aqui, tá? Eventos adversos por reações de hipersensibilidade, estão ligados às chamadas reações de hipersensibilidade, tá? Descrita por Gell e Combs. Então, eu tenho reação tipo 1, anafilática, mediada por IgE, imunoglobulina E, mais frequente em indivíduos alérgicos, tá? Porém, eles podem ocorrer após qualquer vacina ou qualquer soro, especialmente de origem não humana, que a maioria é feita equina, tá? Então, elas podem ser relacionadas a determinadas substâncias presentes nas vacinas, como, por exemplo, resíduos na linha celular ou embrionária, tá? Do cultivo mesmo da vacina, substância utilizada nos meios de cultura, outras substâncias agregadas, por exemplo, durante a preparação e purificação da vacina, como, por exemplo, antibiótico, conservante, estabilizante e adjuvante, tá? Ok? Vou parar aqui para a gente responder algumas perguntas e amanhã a gente volta a partir desse ponto para dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Deixa eu sair dessa tela aqui. Vamos lá. Conseguiu? Todo mundo respondeu a chamada aí, né, gente? Então, tá bom. Mas tem pouquinho, né? Eu vou lendo aqui, ó, deve ser essa. Tem uma dúvida, a vacina de tétano, como deve ser feita em caso de acidente, tá? Prazo. Ok? Vou seguir o calendário, tá? Vou seguir a recomendação do calendário. E, obviamente, vou fazer um ali, a cada 5 anos. No caso dos acidentes, né? No caso dos acidentes, caso não tenha sido vacinado. Intervalo de 5. Tá? Tatiana, opa, isso aqui já é da escola. Paloma. Deixa eu ver as perguntas pelo chat aqui. Conseguiu jogar lá? Eu estou rodando no chat aqui, acho que eu consigo ler todas. Adolescentes que tomaram a primeira vacina de HPV com 14, posso completar o esquema com a segunda dose com 15? Foi o que eu falei, tá, Flávia? Se o adolescente, menino ou menina, né, porque a faixa etária vai até 14, antes de completar 14, tá? Antes de completar 14, tomou, antes de completar 15, né, óbvio, 14 anos, 11 meses, 29 dias, tomou uma dose, tá?
você tem mais um ano, você vai agendar para 6 meses. Se ela não vir em 6 meses, você pode fazer em até 1 ano. Não fez em 1 ano, não faz mais, tá? Porque ultrapassou já essa faixa etária, ok? Beleza? Então, se tiver dentro de 1 ano da última dose, após ela completar, fiz ali antes dos 15 anos, estou beirando os 15 anos, tá? Fiz 1 ano após, eu posso, até 1 ano após eu posso. Se eu fiz com 14 anos, 11 meses, 29 dias, e ela volta daqui 1 ano e meio, você não vai fazer mais. Ela volta daqui a 367 dias, você não vai fazer mais. Ok? Beleza, Flávio? Tá? E voltando àquela lógica que eu falei, se ela começou o esquema com 9, a menina, ou o menino com 11, mesmo que tenha passado aí mais de 1 ano, completa. Tá? Completa o esquema, porque está dentro da faixa etária, antes dos 14. Tá? Vamos lá. O que mais aqui de pergunta? Já respondi 2. As 2 têm reforço aos 4 anos. Isso mesmo, tá, Flávia? Flávia Buarque ali, da febre amarela e varicela. Sim, você faz no mesmo dia. Vias de locais de administração diferentes, tá? Locais anatômicos. Estou na 4ª aula e não consegui fazer nenhuma lista de chamada. Gente, vamos ter atenção aí na lista de chamada, hein? Tá? Tá, foi o que eu falei na primeira live, tá? Fizemos um acordo aqui com a Ana Paula, da atenção básica. Ela concordou em liberar vocês para fazer essas atividades. Você conversa aí com o gerente da unidade, desde que isso não gere impacto na atividade da unidade, tá? Gerando impacto na atividade da unidade, recomendamos que você refaça esse curso e, obviamente, nas próximas turmas, tá? A gente já está programando turma até março, tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? Vamos soltar aí as datas nas próximas semanas já para fazer a inscrição, tanto dessa para dezembro. E aí, obviamente, já facilita também você participar em outras turmas, tá? Se você não consegue, porque você não está sendo liberado, tá bom? Esse foi o nosso acordo que a gente fez com a Ana Paula, superintendente da atenção básica, tá? E com a CRAB, a coordenadora Glória. Vamos lá, o que mais tinha de pergunta aqui? Acho que eu respondi, hein? Beleza. Respondi todas aqui. Bruno está perguntando aqui, tem prazo para entregar essa carteira, ou tem que ser no mesmo dia? Qual carteira? Você está falando da carteirinha de vacina, Bruno? Professor, em relação à renovação da carteira de vacinação em crianças, em período de campanha vacinal, pode ser feito ou não? Renovação. Você fala refazer a carteirinha porque não tem a carteirinha? É isso? Tá. Então, vamos lá. Tem uma normativa, eu trago amanhã aqui a normativa e deixo disponível também nos materiais do curso, tá? Mas tem uma normativa da CESAL que fala do seguinte, o usuário, ele quer a carteirinha. Se ele vai na sua unidade, você conseguiu acesso ao IJA, você pode imprimir aquele relatório e entregar para ele, sem problema nenhum. Pode até imprimir a página do ESUS, se tem a carteirinha lançada, e entrega para ele. Aquilo ali é uma via só. Para algumas instituições, não conta, tá? Não conta como uma carteirinha. Então, nós temos uma normativa da CESAL, eu trago amanhã certinho o número, que agora eu também esqueci. E a gente está em cima aqui do prazo, também para eu procurar aqui, tá? Tem uma resolução da CESAL justamente para a gente poder refazer essa carteirinha. Então, eu vou abrir o pedido, pegar esse pedido desse usuário, vou dar um prazo para ele, tá? E aí, nesse prazo, a gente refaz a carteirinha, tá bom? E existe ainda, nessa mesma resolução, um modelo de certificado de situação vacinal atualizada, tá? Que também tem prazo de validade, ok? Beleza? Vamos lá, Paulo. Tivemos orientação de que não pode mais imprimir e fazer outra dando 5 dias úteis. É isso aí, é a normativa, tá bom? Ok? Beleza? Não pode imprimir? Essa orientação de não poder imprimir eu desconheço, tá? Ok? Beleza? Mas a questão de refazer a carteirinha, você tem que dar um prazo, tá? Tem uma normativa para isso. Obrigado aí, Paulo. Tá? Eu vou verificar isso com a CRAB sobre essa orientação, tá? Porque não passou por nós ali, então a gente não tem a ciência só, tá? Bom, gente, obrigado pela participação de vocês hoje. A gente vai encerrando aqui, estamos em cima do nosso prazo também, tá? De tempo. Muito obrigado mesmo pelas perguntas de vocês aqui, pela participação. É bem bacana que vocês participem. Mais dúvidas, podem perguntar lá no fórum, tá? As perguntas do segundo dia que a gente não conseguiu responder, porque teve a falha na internet também, tá? Eu vou tentar já colocar ela para a gente responder amanhã na live, tá? Aí facilita já, tá bom?
Muito obrigado mesmo pela participação. Tá chovendo aí na sua unidade? Se não tá, aqui tá chovendo, tá bom? Então curta aí um pouquinho da chuva, cuidado aí e bom trabalho para vocês, bom restinho de dia. Amanhã a gente se encontra de novo 1 hora, tá? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.